Hoje o camarada dá um Google, descobre superficialmente sobre determinado assunto e já se sente um gênio. Mas depois passa um tempo que ele vai descobrindo que ele tem uma montanha para ele subir, que aquele pouco que ele sabe é na realidade só uma pequena introdução a um tema que é muito mais amplo, muito mais complexo. A gente vive numa época que opinar é muito fácil, ter certeza é valorizado e às vezes duvidar parece uma fraqueza da pessoa. E talvez o maior problema da nossa geração não é nem a falta de informação, mas é a ilusão da certeza, a ilusão de que a gente já sabe sobre determinado assunto de forma suficiente. Porque tem um tipo de erro, gente, que não se percebe como erro, que é quando a confiança ela cresce mais do que o conhecimento. E esse fenômeno tem nome, e não é ignorância ou burrice. Na realidade, ele diz respeito de algo um pouco mais desconfortável, que é a dificuldade humana de conseguir de perceber os próprios limites. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Mas não de um jeito superficial. Aqui a gente fala justamente daquelas pequenas coisinhas invisíveis que moldam o nosso comportamento, o nosso jeito de ser e transforma a gente no que a gente é hoje. E hoje a gente vai tratar de um tema super interessante, na realidade um erro psicológico que afeta as nossas decisões, os nossos relacionamentos e também a forma como a gente aprende. Um erro que faz com que algumas pessoas falem demais, enquanto outras que deveriam estar falando, deveriam estar compartilhando o conhecimento, acabam se calando. E esse fenômeno não nasceu de opinião, ele foi observado em um laboratório. Em 1999, dois psicólogos sociais da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pergunta muito incômoda. Eles perceberam o seguinte: ora, por que algumas pessoas que não sabem tanto assim sobre um tema são tão confiantes para falar sobre ele? E para buscar respostas a essa pergunta-problema, eles não analisaram uma rede social nem discurso. Eles partiram para aplicar testes objetivos. Os participantes passaram por provas de gramática, de raciocínio lógico e até mesmo compreensão de humor. Tarefas, com respostas certas e erradas, de modo que fosse possível mensurar aqueles achados. E no final, cada um tinha que responder duas perguntinhas. Como ele acha que ele tinha se saído naquelas provas e qual que era a posição dele em relação aos demais. Ou seja, os pesquisadores tiveram dois parâmetros, tanto o resultado real, objetivo dos testes, quanto também a própria percepção da pessoa em relação ao próprio desempenho dela e também em relação ao grupo que estava fazendo aquele teste em conjunto. E depois que eles consolidaram todos os resultados, algo ficou muito claro. Aquelas pessoas que mais erravam eram as que mais superestimavam as próprias habilidades. Elas erravam mais e não percebiam que erravam. Isso não por uma arrogância consciente, gente, mas pela falta de habilidade necessária para, inclusive, perceber aquela própria postura dela diante daquele teste, diante dos próprios resultados. E a conclusão dos caras foi muito interessante, tanto que hoje leva o nome deles, o fenômeno Dunning-Kruger, que é o seguinte: as mesmas habilidades para você fazer algo bem feito também são necessárias para que você avalie se aquilo foi bem feito. Quando a pessoa não tem essa habilidade, ela erra duas vezes. Ela erra na execução e no próprio julgamento daquilo que ela fez. É um problema, gente, de metacognição, de pensar sobre o próprio pensamento. Tem um gráfico que é muito popular na internet, vocês podem dar um Google aí, que é uma representação, tá certo que esse gráfico ele não nasceu originalmente do estudo, mas ele é amplamente divulgado e ele traz consigo o conceito, do fenômeno estudado. Ele começa com o pico da confiança. Ela sente aquela euforia, ela acha que ela já sabe muito sobre aquele tema e a confiança dela está lá no alto, embora o conhecimento ainda esteja raso. E esse pico não é sinal de estupidez, só é um contato inicial sem um contexto suficiente sobre aquele tema. Pensa você aí, tenho certeza que alguma vez você teve conhecimento sobre algo novo e você já queria sair dando aula para todo mundo, queria comunicar para todo mundo aquele algo que você descobriu. Justamente por isso, você estava no estágio inicial, naquele pico de confiança. E o problema surge quando a pessoa confunde esse pico com a chegada. Porque quando a pessoa
ela continua estudando, vai acontecer alguma coisa. Ela vai acabar descendo ao vale do desespero. O que significa isso? Ela vai se dar conta do quão ignorante ela é sobre determinado assunto. Ou seja, ela está com a confiança baixa e também, de fato, ela ainda não tem as habilidades, ela ainda não tem o conhecimento necessário. E aqui que acontece algo decisivo. Algumas pessoas acabam desistindo daquilo. Elas falam, pô, essa montanha é algo muito alto para eu conseguir subir. E outros acabam amadurecendo. A pessoa fala, pô, cara, eu vou aprender isso, custe o que custar, eu vou me dedicar, eu vou me aprofundar, eu vou me colocar numa posição de aprendiz. E a diferença entre ignorância confiante, aquela pessoa que acha que sabe tudo, e aquela pessoa que é sábia, é justamente que o sábio, ele está sempre focado no processo de aprender um pouquinho mais. Ele se coloca numa posição realmente de quem está sempre aprendendo e que ainda não chegou no limite. Passou disso, gente, daí já é arrogância, já é prepotência. E aqui existe um paradoxo importante, gente. Enquanto algumas pessoas estão lá no pico da confiança e saem falando, né, com muita certeza, com muita convicção, tem pessoas extremamente inteligentes, com conhecimento fantástico, que poderia estar ajudando outras pessoas, mas elas se veem naquilo que a gente chama de síndrome do impostor. Elas nunca acham que o conhecimento que elas têm é suficientemente bom para ser disseminado. Elas têm tanta convicção, têm tanta autocrítica, só que essa autocrítica às vezes é exagerada demais. Ela acaba diminuindo a confiança delas nelas mesmas. É muito comum na internet, né? A internet, a pessoa, para ela vir aqui se expor, ela tem que ter minimamente um pouquinho de confiança. E tem muita gente altamente confiante, falando e falando muito, enquanto tem doutores, né, na universidade. Eu tive professores na universidade que seria um sonho que o cara tivesse um canal no YouTube. Eu ia ser o principal inscrito desse canal. Mas os caras, eles conhecem tanto, eles têm tanta metacognição, que eles sabem que a ciência está sempre evoluindo, que às vezes o cara tem que ter um receio. Pô, eu vou chegar lá, vou falar uma coisa, daqui a pouco isso já não tem mais ali sustentação na literatura, como que vai ficar? E as pessoas acabam se privando de se expor, de falar daquilo que elas sabem. É a então chamada síndrome do impostor. E divulgar um conceito, compartilhar o que se sabe, é diferente de se colocar num pedestal. É diferente de se colocar na posição de um suposto saber de alguém que entende muito sobre aquele tema. Quem explica algo de uma forma acessível não está dizendo eu sei de tudo. Está dizendo que isso é algo muito importante que não pode ficar restrito. Eu gosto de pensar na analogia de uma escada. Às vezes você está subindo uma escada que tem 1000 degraus, você está no degrau 50, acima de você tem muita gente, mas abaixo de você aí, por tudo que você sabe, por todos os problemas que você sabe resolver, por tudo que você já viveu, todas as experiências que você passou, tem pessoas que podem se beneficiar também com o seu conhecimento, por mais irrisório que ele pareça ser, e desde que você também se coloque nessa postura de aprendiz. Ora, eu estou aqui no degrau 50 de uma escada de 1000, eu sei que tem muita coisa para aprender, eu estou focado no processo de aprendizado e até um tanto que eu sei, eu posso também compartilhar que isso possivelmente pode ajudar outras pessoas. No gráfico, né, a pessoa tem aquele acesso àquele pico de confiança, da estupidez, né, dela ainda, da própria ignorância de não saber sobre o assunto, ela está lá com a confiança lá no alto. Quando ela começa a se deparar do tamanho da montanha que é aqui, ou quanta profundidade tem, ela desce lá no vale do desespero, que é onde muitas vezes a pessoa toma essa decisão. O que ela aprofunda, que ela vai amadurecendo, ou que ela acaba desistindo daquilo. E depois a pessoa começa a desenvolver experiências sobre aquele tema. E a única defesa real contra esse fenômeno, a única forma de você chegar, subir a esse platô da sabedoria, não é parecer inteligente. É você se colocar numa postura de um eterno aprendiz. Até porque, gente, a gente não é definido por um pico de sabedoria, um pico de confiança. Você aí é definido pelas escolhas diárias, por tudo aquilo que você coloca nessa grande equação que é a sua vida. Aquela sua postura de diariamente aprender algo novo, de errar, mas de corrigir o erro e de seguir aprendendo. Porque no final, nós somos a soma de todos os nossos dias.